Tiago 5,16. Vamos ler juntos? Portanto, confesse o quê? Seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém. É isso aí. Querido, quando você entende que para você viver o novo de Deus, o velho tem que sair, sim ou não? Sim ou não? Então, como é que eu vou ser liberto para viver a minha vocação, se muitas vezes eu estou preso? Eu estou preso aos problemas, eu estou preso ao pecado, eu estou preso porque eu não permito ser cuidado. Entende que para você crescer profissionalmente, você precisa, de fato, confessar os seus pecados, os seus erros, as suas dificuldades. Querido, isso não vai dizer que você é menos homem, porque você confessou, porque você abriu seu coração. O diabo, ele quer te aprisionar. O diabo, ele quer destruir o seu intelecto, as suas emoções, a sua vida. Ele quer acabar conosco. Por quê? Porque ficamos presos em pecados ocultos, sim ou não? E são esses pecados que faz com que muitas pessoas não conseguem viver a sua vocação. Agora para pensar. No capítulo 3 de Filipenses, abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16. A palavra do Senhor vai dizer algo muito interessante. No verso 12 ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que interessante. Aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você parar para pensar, ele era o quê? Perseguidor dos cristãos, sim ou não? Ele era perseguidor. Só que agora, ele é um cara apaixonado por Jesus. Ele entendeu que ele precisava entregar todas as mazelas do passado, quando Ananias vai até ele, e ali ele era cego espiritualmente, e agora não, agora ele tem visão, agora ele entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que eu acho interessante? É que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas paulinas, ele nos inspira a conhecer a verdade, ele nos inspira a entender que nada é mais importante do que a palavra de Deus. Então a vocação desse bom homem é trazer boas novas. E logo no versos 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, agora ele não quer lembrar mais do passado, do julgador, daquele cara que vivia em pecado, aquele cara que era religioso, aquele homem que não era um exemplo para nós, e ele quer esquecer o passado. Mas por que eu falei para você logo no início de confessar o pecado? Porque quando você confessa o pecado, você larga o passado e uma nova criatura em Cristo Jesus surge diante de você, sim ou não? Então o primeiro ponto, coloca aí para mim por gentileza. Reconheça que você ainda está em processo. A nossa vida é um processo. A nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vida é viver na dependência daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que é o Senhor Jesus. Se você entender que você precisa viver esse processo,
Mas o primeiro passo, você precisa entender que quando você confessa, uma nova criatura em Cristo Jesus surge. A pergunta é: você está preparado para viver uma nova criatura? Você está preparado para entregar todo o teu passado, toda a sujeira, toda a incredulidade, toda a tristeza, tudo aquilo que impede você de crescer espiritualmente? Às vezes, nós precisamos, como um bom servo de Deus, mudar a nossa mente. Abra, filha, Romanos 12:2. Romanos 12:2, ele vai falar sobre uma transformação da mente. Se você transformar a sua mente, você vai se tornar um grande exemplo para a sociedade. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, quando você confessa, a sua mente é transformada, e a passagem no verso 13, ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, ou seja, e avançando para os que estão diante de mim. Ou seja, você entende que tudo depende de você confessar? Você entende que ao confessar, a tua mente é transformada? Ei, Deus esqueceu o seu pecado. Deus não quer saber do passado. Eis que tudo se fez novo. Deus quer saber de você agora. Qual é o seu posicionamento para viver o sobrenatural? Qual é? E é por isso que eu quero dizer para você, nesta noite, mudar a mente depende de uma atitude de fé. Seja ousado diante da presença de Deus. Deus, Ele quer ver o seu casamento blindado, a sua vida cheia de prosperidade. Ele quer ver uma mudança para que todos encontrem em você a imagem e semelhança de Cristo. E é isso que precisamos entender nesta noite. No verso 14, ele vai dizer algo interessante. Coloca o ponto 2, filha, por gentileza. Vamos ler o ponto 2. Decida não viver preso ao que já passou. É isso. Ei, acabou. Vamos iniciar uma vida com Deus a partir de agora. Hoje você tem a chance de mudar a sua história. Hoje você tem uma chance de mostrar à sociedade que você é uma pessoa transformada, que o passado não vai impactar o seu futuro, que o presente agora, nesse momento, você está aliançado com Deus, sim ou não, querido? Você precisa se aliançar com Deus. Você precisa entender que Deus, Ele espera do coração nobre como você. Talvez as coisas não estão dando certo. Talvez você está fazendo tudo com a sua força, com o seu jeito, com o seu modo. E Deus já está falando com você: ei, mude. Seja dependente de mim. E é isso que Deus está falando com você nessa noite. Você precisa entender que há algo poderoso dentro de você que se chama Jesus Cristo. E Ele quer moldar o teu caráter. Querido, sabe uma coisa: o caráter é maior do que o ministério. Um homem de caráter, um homem preparado, uma mente transformada, um pecado confessado, é um grande ser humano que surge. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Pare de ficar brigando com Deus, indo na contramão. Enquanto o profeta, o homem de Deus está falando contigo, muitas vezes você fica no celular. Muitas vezes você chega em casa
Não pega uma Bíblia para ler? Não protege a sua família com dedicação através da palavra de Deus? Precisamos nos humilhar para o Senhor. Precisamos entender que Deus, Ele espera de nós que sejamos cavalheiros, homem honrado. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Hoje é um tempo de mudança na mente. Hoje é um tempo de transformação. Você sabia que seus filhos precisam ver em você uma mudança? Porque senão, querido, eles não vão seguir os seus caminhos, a sua orientação. Quando ele olha um pai transformado, quando ele olha uma mãe segura, cheio de Deus, tudo muda. As crianças hoje entram dentro da escola, aprendem o que não presta. Quantas pessoas sofrendo pela decisão errada, muitas vezes dos pais, simplesmente porque não quer confessar, simplesmente porque não quer mudar, simplesmente porque já é confortável viver com o pecado. E o pecado, ele vai te aprisionando, ele vai te sufocando, ele vai tirando a paz que excede todo entendimento. O que nós somos mais cheios, de Deus ou daquelas mazelas do passado que tentam impedir você de agir, de fazer algo relevante? Nós somos em mais semelhança de Jesus Cristo. Então, querido, prepare para o novo. Não permita que o mal venha sobressair sobre a tua vida. Permita que o novo de Deus possa fazer com que você saia daqui muito mais forte, muito mais cheio de Deus. No verso 14 vai dizer: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso foco é Cristo, amém, querido? O nosso foco é a eternidade. Nós precisamos passar pelo processo. O processo é claro. É difícil muitas vezes, eu sei. É preocupante, talvez pela situação que você está vivendo hoje, talvez financeiramente. Talvez é uma doença que o médico falou: não vai ter jeito. Mas para Jesus, tudo é possível. Ele está contigo, agora, nesse momento. Olha o início desse culto, que maravilha! A presença de Deus palpável. Podemos sentir algo novo acontecendo nessa igreja. Domingo passado foi uma explosão linda, uma unção sobrenatural. A presença de Deus aqui nessa igreja é maravilhosa, meu irmão. Mas você precisa estar conectado. Qual é o seu alvo? Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. O senhor não sabe a dificuldade. Eu estou até no caminho, mas quando eu chego próximo, aí vem o meu amigo, me chama para tomar uma. Aí tem um amigo, que amigo. Quando você estiver doente ou passar qualquer coisa, você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos. Por isso que nós precisamos entender, meus irmãos, aqui há uma família. Você que está nos assistindo, nós somos uma família em Cristo, uma família unida, uma família cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E como família, iremos alcançar o objetivo, que é a vida eterna. É por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não iremos alcançar a vitória. Moisés, por causa de uma desobediência, ele deixou de entrar na terra prometida. E aí? O que é melhor, o inferno ou a terra prometida? Tem duas opções. Não fique em cima do muro. Eu costumo dizer que
quando você anda sobre o muro, o inimigo muitas vezes está do lado direito olhando para você e não fala nada, enquanto os irmãos da igreja do lado esquerdo estão falando: ei, saia de cima do muro, vem para cá, aqui é o teu lugar, saia, e você em cima do muro. E muitas vezes você fica intrigado e fala: olha, o diabo não me chama, mas aqui todo mundo está me chamando, o que está acontecendo? E o diabo fala: se você está em cima do muro, você pertence ao meu reino. Então saia de cima do muro, comece a caminhar com aquele que te ama, aquelas pessoas que te amam, que te chama para a igreja, que te chama para fazer um evento tão bacana, às vezes na praça, para evangelização. Qual é a sua vocação? A sua vocação é o quê? É só ser líder de célula? A sua vocação, querido, tem que ser incendiado pelo Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo habita em você, e aonde você tocar, colocar a planta do pé, você será abençoado em nome de Jesus. Você só precisa compreender. A sua família depende de você. Hoje eu tive a oportunidade de ir na casa da minha sogra. A minha sogra bebe muito, fuma, e é uma tristeza. E ela chegou falando com o maior carinho para minha esposa: ontem eu fui para um bar e eu tomei todas. A minha esposa chegou e falou para ela, falou assim: mãe, a senhora precisa entender que Jesus é o caminho e a verdade, e eu não quero que a senhora vá para o inferno. A senhora precisa aceitar Jesus como suficiente Salvador. A minha esposa entendeu que ali é uma oportunidade para que ela não venha cair no mal e ir para o inferno. A pergunta é: o que você está fazendo para aqueles que estão já tomados pela droga, pela bebida, pela promiscuidade, pela prostituição? O que você está fazendo como um servo do Deus Altíssimo? E é isso que ela fez. Ela começou a falar de Jesus para a mãe. Talvez a gente precisa parar de falar só de si e falar de Jesus. Jesus, Ele quer ver a mudança dentro de você, quer ver um homem apaixonado por Ele. Por isso, põe o terceiro ponto, em nome de Jesus. Posicione-se para avançar com foco. Qual é o seu foco? Qual é? Talvez você chegou até aqui sem foco, sem causa, sem objetivo, sem propósito. Talvez você chegou aqui desanimado, sem perspectiva de futuro. Talvez você chegou aqui com o coração partido por causa de uma palavra, alguém que tentou roubar a sua alegria, aquela pessoa que tentou tirar de você a tua essência. Porque o inimigo está lá fora querendo roubar a tua essência. O inimigo está lá fora para te trazer para algo ruim. Lembre-se, você está do lado de quem vence, não do lado do inimigo, que ele quer te usurpar, ele quer te destruir, ele quer acabar com a tua vida. Qual é o seu foco? O meu foco é Cristo. Repita comigo: o meu foco é Cristo. O seu foco é Cristo, meu. No verso 15 vai dizer: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. 16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ei, lembre-se, ao confessar, gera uma mente transformada. Uma mente transformada gera um foco. Você vai entender que existe um caminho, e esse caminho é o caminho da glória de Deus, aleluia. Esse caminho é o melhor caminho que um dia nós estaremos lá na frente,
com Jesus. Você precisa compreender que não tem outro caminho a não ser andar na presença de Deus. Ser assertivo na vida, você quer ser bem-sucedido na vida, olhe para aquele que te inspira, que é Jesus Cristo. Olhe para Ele. Sem Ele, nós não iremos à frente. E é por isso que a palavra, no verso 16, ele diz assim: andemos de acordo. Uma mente transformada, faz a gente andar de acordo com Deus. Imagina quantas pessoas que estão agora nos hospitais doentes e precisa ser alcançado. Qual é a sua vocação? Se a sua célula está vazia, é porque você não está convidando. Essa é a realidade. Quantas pessoas perto da sua casa precisam ser alcançadas? Você precisa entender que essas pessoas dependem de você. Tem muitos pregadores, muitas pessoas que querem estar aqui pregando, mas não querem viver o chamado. Qual é a sua causa? A causa de Jesus foi alcançar o seu coração. A causa de Jesus, Ele foi moído, transformado, aliás, Ele foi transpassado. Imagina a dor, coroa de espinho, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para te resgatar. Paulo, ele era Saulo, a identidade foi mudada. Quem era você no passado? Deus mudou a sua identidade, Deus mudou a sua mente. Paulo voltou a enxergar. Ananias chega até Paulo e ali muda tudo. Hoje, Deus quer ver uma mudança na sua vida. Deus quer ver uma transformação na sua vida. E eu falo algo para você. O meu computador, ele não funcionou. Mas quando você está cheio, você deposita para a igreja. Então saia daqui cheio, mas cheio e motivado para viver novidade de vida, em nome de Jesus. Fique de pé.